Calcificação política. Você também está cansado disso? Pois é. Segundo as pesquisas, cerca de 60% do eleitorado brasileiro se diz cansado da polarização, se diz cansado dessa calcificação. No entanto, apesar desse índice altíssimo, 60%, ampla maioria do eleitorado, a polarização continua e a calcificação também. Os dois pré-candidatos à presidência da República continuam sendo os representantes dos dois polos. O atual presidente Lula, que é candidato à reeleição, e Flávio Bolsonaro, indicado pelo pai que está preso, condenado por tentativa de golpe. São os dois que comandam as pesquisas de intenção de voto. Todas as outras candidaturas que surgiram até agora, elas não conseguem furar essa bolha, não conseguem furar essa calcificação. E aí, por que isso acontece? No livro Biografia do Abismo, do Felipe Nunes e Thomas Trauman, ele trata dessa característica de por que nós estamos atravessando esse cenário, esse ciclo, de calcificação. Na verdade, as pessoas, principalmente depois do advento das redes sociais, e os algoritmos propiciam isso, estimulam isso, eles juntam as pessoas por tribos e nichos. E quais são os valores que comandam a articulação desses grupos? Não são os valores da política, são os valores do costume, são os valores que envolvem a questão, por exemplo, como do aborto, que envolve a questão do casamento homoafetivo, que envolve as questões relativas à forma como você enfrenta a violência, se envolve, por exemplo, assuntos como corrupção e combate à corrupção. Esses temas aglutinam as pessoas nas redes sociais e são os temas que comandam a opinião e a decisão política. Ou seja, o que está levando as pessoas a optarem por candidato A ou candidato B não são as suas propostas, suas ideias, mas são os seus valores e os valores a eles associados. Então, primeiro você monta um grupo contra os seus iguais, os seus parecidos. Aqui eu me sinto em casa, aqui eu tenho pertencimento. E a partir disso eu vou atrás de quem pode me representar em termos políticos eleitorais, não apenas nas candidaturas para cargos executivos, mas também e principalmente para o legislativo. Não é à toa que nós temos na composição do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas e nas câmaras de vereadores cada vez mais parlamentares que representam esses grupos, que representam esses valores, que representam essas ideias. Não importando muito se representam de forma honesta, de forma sincera, ou se apenas utilizam isso para se eleger. Isso pouco importa. E o que importa nessa questão é a gente entender os movimentos. Esses movimentos, eles acabam se consolidando a partir de lideranças políticas. E quais são as duas lideranças mais expressivas nesses dois polos? O ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula. Não à toa são eles que ainda comandam a adesão das pessoas e a intenção de votos. Flávio Bolsonaro não é um candidato de si mesmo, ele é um candidato herdeiro de Jair Bolsonaro. Ele cresce na medida que o ex-presidente o indica como ele é o meu representante, já que eu não posso ser candidato porque eu estou preso, estou condenado, segundo ele, injustamente. Eu não acho, eu acho que a condenação foi correta. Mas não importa isso para o que nós estamos discutindo aqui. O que nós estamos discutindo aqui é exatamente por que a calcificação não cede quando a maior parte da população do eleitorado já está se descansada dela. Como resolver isso? Alguns analistas, que eu respeito muito, atribuem a possibilidade de rompimento dessa armadilha da calcificação ao surgimento de nomes e de propostas que furem a bolha. Eu tenho discutido com alguns deles e acho que não é tão simples assim. Não faltam nomes, nem mesmo faltam ideias. Na realidade, nós estamos nessa calcificação também, como citei num vídeo em relação a uma coluna do meu amigo Marco Aurélio Nogueira no Estadão, nós estamos prisioneiros do passado. Estamos prisioneiros do medo. O medo de continuidade do atual governo, que faz com que muita gente opte, na hora de declarar o seu apoio, pela candidatura de Flávio Bolsonaro. E o medo de voltarmos a ter Bolsonaro no poder,
que faz com que pessoas apoiem a candidatura à reeleição do presidente Lula. Observe que nenhum dos dois polos se mobiliza apontando para o futuro, mas apontando para o passado, movidos pelo medo, o medo do retorno ou da continuidade. Romper com isso passa por a gente começar a construir uma alternativa. Nós temos uma situação que pode, em termos de presidência da República, nós podemos, de fato, começar um novo ciclo, no pós-2026, em que novas lideranças que têm, seja por idade, seja pelas suas ideias ou pela combinação dessas duas características, a possibilidade de liderar polos para o futuro, para 2030, passando por 2028 nas eleições municipais. Eu acredito que nomes como João Campos, prefeito de Recife, Raquel Lira, governadora de Pernambuco, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Azevedo, pré-candidato ao governo de Minas, que tem feito uma campanha muito interessante, procurando se apresentar e se consolidar como um representante dessa briga contra a calcificação, de furar essa bolha, de olhar para o futuro. E ele tem feito uma campanha muito inteligente e que, se ele tiver um apoio de partidos, de estrutura, num estado como Minas Gerais, com mais de 800 municípios, não é fácil fazer campanha lá, talvez ele consiga, se não se eleger, pelo menos ter um resultado eleitoral que o credencie para voos mais altos a partir depois de 2026. Tabata Amaral, que é deputada federal já em segundo mandato e que tem conseguido furar essas bolhas, sendo atacada pelos dois lados, sendo atacada pelos que apoiam o presidente Lula, sendo atacada pelos que apoiam a Flávio Bolsonaro. Ou seja, essas lideranças, eu acredito, e não citei todas aqui, tem várias outras que já estão atuando no cenário político e outras que podem surgir, são a esperança de que nós consigamos, após 2026, caminhar para romper esse ciclo de calcificação. Não é trivial, não é fácil, porque ele está muito enraizado na cabeça das pessoas e nos grupos. E os algoritmos das redes sociais, eles trabalham para que a calcificação continue presente, que continue predominando. Quem primeiro sacou essa lógica dos algoritmos foram os estrategistas retratados no livro Os Engenheiros do Caos, que mostra como na campanha do Brexit na Grã-Bretanha, na primeira campanha presidencial de Donald Trump em 2016, eles já souberam utilizar as redes sociais para conseguir angariar apoio e conseguir voto. E aí, você está gostando dessas análises? Você acha bacana? Se você curte a análise política, se você curte a discussão política, se inscreva, marque o sininho, porque nós estamos sempre atualizando esses temas. O tema da calcificação é um tema recorrente nas análises. Há grandes analistas, pensadores, pessoas profissionais da área do marketing, que eu respeito muito, que divergem dessa minha análise. Eles acreditam, que na realidade não é minha, né? Baseada no livro e nas análises do Felipe Nunes e do Thomas Trauman, lá no Biografia do Abismo. Eles divergem. Eles acham que, na realidade, basta você ter um nome que consiga se apresentar com ideias e propostas que aponte para o futuro, que isso é suficiente para romper o clima e o cenário de calcificação. Eu não tenho essa visão deles, não. Eu acho que a calcificação veio e ela vai completar um ciclo, como tudo na política é um ciclo. E a gente precisa estar preparados desde agora para o novo ciclo. Esse novo ciclo, olhando para o futuro, me permite ser otimista. Até porque eu sou botafoguense e botafoguense não dá para ser pessimista, porque se a gente for pessimista com a nossa trajetória sofrida, né, a gente não consegue torcer. Então eu acredito que é possível a gente sair dessa calcificação, não nessa eleição de 2026, mas nas eleições futuras. E aí, você concorda com essa opinião? Deixe seus comentários, se inscreva no nosso canal, marque o sininho para receber as atualizações. Foca na estratégia com Orlando Tomé Cordeiro. Um grande abraço.